Com um mercado de 6 bilhões de dólares, se a comida tem um rei, é a lagosta. No entanto, houve um tempo em que a lagosta era odiada o suficiente para ser chamada de barata do mar ou comida de pobre e servida apenas a presos ou criados. A história começa no final do século VIII, em uma época de ataques vikings. Ao longo da costa da Europa, os pescadores viajavam para águas mais profundas e escuras. Devido aos avanços no design de barcos, essas embarcações eram perfeitas para pesca em alto mar e chegaram na hora certa. Feriados religiosos sem carne foram introduzidos, mas aos olhos da igreja, frutos do mar como peixes e lagostas não contavam, tornando-os um substituto ideal. Apenas os mais ricos podiam se dar ao luxo de transportar as lagostas do barco para a cozinha, antes que estragassem, dando à lagosta a reputação de ser associada à riqueza e privilégio em toda a Europa. Elas até foram apresentadas em pinturas como forma de mostrar riqueza. Mas nas Américas, a situação foi exatamente o oposto. No Novo Mundo, pilhas de lagostas de meio metro de altura chegam à praia regularmente. Eles eram tão abundantes que os nativos americanos não apenas os comiam como fonte de proteína, mas os usavam como fertilizante e isca para peixes. À medida que os colonos se mudaram para a região, as lagostas foram tão desvalorizadas que foram chamadas de comida de pobres e servidas como alimento para prisioneiros e criados. Empregados que tinham voz em seus contratos se recusaram a comer lagosta mais de 3 vezes por semana, e as lendas urbanas afirmam que os prisioneiros acreditavam que as refeições de lagosta eram uma punição tão cruel e incomum que levava a motins na prisão. Isso porque a lagosta estava sendo cozida da maneira errada, fazendo com que estragasse rapidamente. E as pessoas praticamente comiam a carne podre. Na época, as lagostas eram cozidas depois de mortas como qualquer outra carne. O que as pessoas não sabiam era que, quando mortas, as lagostas liberam uma enzima que apodrece o resto do corpo, dando à carne um cheiro ruim, uma textura pastosa e um gosto terrível. Isso fez com que as lagostas ganhassem a reputação de baratas do mar. A vergonha de comer lagostas era tão grande que as pessoas escondiam discretamente as cascas, temendo que outras pessoas as pegassem comendo. Mas, eventualmente, as lagostas lentamente voltariam à sua antiga reputação de serem associadas à riqueza e privilégios. No início do século XIX, um chefe e inventor francês chamado Nicolas Appert desenvolveu um método para conservar alimentos, enlatados. O processo que envolve a colocação de alimentos dentro de uma garrafa ou frasco selado, em seguida, aquecendo-os para higienizar e matar qualquer bactéria. No ano seguinte, um inventor inglês chamado Peter Durand aprimorou o método de Nicolas, usando latas revestidas de estanho em vez de garrafas ou potes selados. Enlatamento então se espalhou da Europa para os Estados Unidos. Décadas depois, uma fábrica de conservas nos Estados Unidos montou uma linha de montagem para as lagostas e apesar de alguns problemas, logo eles definiram uma técnica que criou uma indústria. Juntamente com as fábricas de conservas concorrentes, os pescadores começaram a trazer as lagostas de volta para suas casas e enlatá-las eles mesmos. Enquanto isso, os gerentes ferroviários planejaram uma maneira de servir lagosta aos passageiros que não conheciam sua reputação. Eles alegaram que a lagosta era um item raro e luxuoso, e os passageiros não apenas acreditaram neles, como adoraram. Alguns passageiros até começaram a pedir lagostas quando jantavam fora. Nessa época, os chefes perceberam que a lagosta parecia e tinha um sabor delicioso depois de cozida viva. Logo depois, a demanda por lagosta cresceu, levando ao aumento do preço. As populações de lagostas estavam sendo devastadas devido à sobrepesca e devido à falta de regulamentação. Em meio à Grande Depressão, quase ninguém mais podia se dar ao luxo de comer lagosta. Com menos pressão para pescar lagostas, os pescadores pegaram peixes menores, permitindo que as populações de lagostas se recuperassem. Logo depois, o destino das lagostas inesperadamente tomaria outro rumo. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o governo canadense incentivou os civis a comerem alimentos que estavam em excesso como lagosta em vez daqueles que foram racionados para o esforço de guerra. As revistas proclamavam que era patriótico comer lagosta e compartilhavam receitas para vários pratos de lagosta. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a lagosta já era e continua sendo classificada como iguaria. Tornou-se o prato que as estrelas de cinema procuravam quando saíam para jantar, o que o bilionário Rockefeller serviam em suas festas e o que as novas famílias ricas encomendavam para seus casamentos.
Hoje, a lagosta é amplamente conhecida como uma iguaria que está a apenas um degrau abaixo do caviar, e os preços continuam altos mesmo com o aumento da oferta. Uma das razões é a logística envolvida. Os pescadores capturam lagostas usando iscas e armadilhas que devem ser jogadas no fundo do oceano. Se as armadilhas ficarem cheias, os pescadores não terão necessariamente sorte. Muitas vezes, eles precisam jogar toneladas de lagostas de volta ao oceano devido a regulamentos. Quanto às lagostas que podem ser mantidas, suas garras são amarradas e colocadas no gelo antes de ser levado de volta à costa. Depois, elas precisam ser mantidas em tanques de água salgada antes de serem enviados vivos. E quando eles estão sendo enviados, elas precisam ser mantidas frescas e úmidas e ter oxigênio suficiente para sobreviver, tudo isso aumenta o custo de distribuí-los. Outra razão pela qual os preços da lagosta permanecem altos é manter sua imagem de luxo. De acordo com estudos, as pessoas geralmente assumem que existe uma ligação entre o preço e a qualidade e algumas ficam mais satisfeitas com produtos mais caros. E enquanto um produto considerado caro pode assustar os negócios, as pessoas geralmente desconfiam de produtos mais baratos. Assim, mesmo quando o preço de atacado da lagosta está reduzido devido a uma boa colheita, muitos restaurantes optam por manter o preço alto para manter sua imagem de luxo e fazer com que outros itens do menu pareçam com preços mais razoáveis. Apesar de saber de tudo isso, alguns clientes podem não se importar e simplesmente ficarem felizes em colocar as mãos em uma lagosta. Porque, de acordo com relatórios, uma escassez de lagosta pode estar chegando. O arenque e a cavala são procurados como iscas de lagosta e agora são difíceis de encontrar devido à sobrepesca. Nos Estados Unidos, o New England Fishery Management Council ordenou que pesquem menos quilos de arenque, cerca de 77% menos em relação aos anos anteriores. Enquanto isso, no Canadá, o Departamento de Pesca e Oceano chegou ao ponto de encerrar a pesca de arenque e cavala. Em algumas áreas, os preços das iscas subiram até 50 centavos de dólar por libra, o que é muito, considerando que um barco de pesca normalmente usa cerca de 500 libras de isca por dia. Além desses desafios, alguns países começaram a proibir a fervura das lagostas vivas. Ativistas argumentaram que é desumano, já que as lagostas podem sentir dor. No entanto, um pesquisador contestou que os cérebros das lagostas são incapazes de processar a dor e que as evidências disso são fracas. E enquanto países como a Suíça permitem lagostas vivas antes do processo de fervura, esse processo requer um aparelho que pode custar milhares de dólares. Apesar desses desafios, o mercado de lagosta hoje vale 6,3 bilhões de dólares. E espera-se que cresça para mais de 11 bilhões de dólares nos próximos anos. Esta é a história de como a lagosta deixou de ser chamada de barata do mar para se tornar um prato gourmet. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve em nosso canal. Obrigado!